Então, aí nós temos que... Aí vai entrar em cena, a partir dos entre 12 e 18 meses de vida, entra em cena muito fortemente a imaginação. Vocês sabem que a imaginação é de responsabilidade do neocórtex, né, de uma função geograficamente muito no alto da cabeça, que demora para amadurecer, e a imaginação não é simplesmente imagens dispersas, mas imaginação são coordenações de imagens, de onde resulta a criação, o pensamento, várias coisas resultam daí, né? As percepções artísticas, né? As imagens para a arte. Então, a imaginação entra em cena e a criança também começa a falar. É o início da fala, entre 12 e 18 meses. Principalmente perto dos 18 meses. E cada função que entra em cena, primeiro, lembrem disso, primeiro é a atividade motora. Né? A mesma receita que constitui a coordenação motora, ou seja, o encantamento, a necessidade, né, a curiosidade, é a receita que vai ser aplicada para formar as coordenações de pensamento, as coordenações sociais, morais, etc. Ou seja, a natureza tem uma receita só. As coordenações são sempre colocação em ordem de alguma coisa no tempo e no espaço. Não importa se dentro da imaginação ou se na palma da mão. É a mesma coisa. Né? Como nós temos essa propriedade de imaginar coisas, a gente vai associar a imaginação às coordenações motoras. Aí a gente começa a falar, a gente vai associar a imaginação e a fala às coordenações motoras. E dos 18 meses até mais ou menos 5 a 6 anos de idade, nós vamos constituir as coordenações ligadas à imaginação. Né? E as coordenações motoras prosseguem se aperfeiçoando, prosseguem se integrando, né? a imaginação com os movimentos e nos tornando mais poderosos em relação às adaptações necessárias. Nossa inteligência vai melhorando. Né? O que vem a ser inteligência? Inteligência é a capacidade que nós... Vou falar só da inteligência humana, porque todos os seres vivos têm um tipo de inteligência. A inteligência humana é essa capacidade que nós temos de tornar todas as coisas inteligíveis, entendíveis. Ou seja, para falar com vocês, eu tenho que tornar o que eu penso inteligível para mim e para vocês. Se vocês falarem comigo, eu tenho que tornar o que eu ouço de vocês inteligível para mim. Né? Então, é esse jogo de coordenações que tornam algo assimilável. Cabe em mim. Isso que vocês estão falando, cabe em mim. Ou não cabe e eu rejeito. Né? Por exemplo, eu estou aqui com um autor, né, num trabalho que eu estou fazendo, chamado Ilya Prigogine. Um livro muito famoso, né, chamado A Nova Aliança. O Ilya Prigogine, tem uma parte ele é um prêmio Nobel. Ele era um químico que praticamente inventou uma ciência chamada físico-química, e ele ganhou o prêmio Nobel de Química. Se não me engano, foi de Química. E tem uma parte da teoria dele que não é inteligível para mim. É inteligível para ele, para os companheiros dele de área, mas não é inteligível para mim. Aí ele se preocupou em escrever esse livro e tornar esse livro inteligível para pessoas que não sejam da química, que não sejam da física. Então, criou uma outra linguagem que não seja uma conversa entre físicos ou entre químicos. Então, a inteligência é essa capacidade de se adaptar. Para os biólogos, isso é uma decisão muito simples. Para eles, ser inteligente é ser capaz de ficar vivo.
Só isso. Mas só que ser capaz de ficar vivo é ser capaz de se adaptar às condições da vida. Faz frio, eu uso agasalho. Se faz calor, eu diminuo a roupa, ligo o ar-condicionado, né? Se faz sol, eu ponho um chapéu, ponho um protetor. Né? Se eu quero aprender alguma coisa, eu procuro livros, procuro num curso, e assim por diante, né? Então, ser inteligente é ser capaz de se adaptar às circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Só que a inteligência é uma coisa que cresce, não é uma coisa que existe do começo ao fim sempre igual. Nós temos níveis diferentes de inteligência em relação àquilo em que a gente se envolve, que mais nos interessa. Então, eu, por exemplo, posso ser bastante inteligente para pedagogia e ser muito pouco inteligente para pescaria. Eu posso ser muito inteligente para jogar futebol e ser pouco inteligente para física, para teoria da física. Eu posso ser muito inteligente para química e ser um ignorante para voleibol, né, para natação. Então, todos somos inteligentes, de acordo com a circunstância em que a gente está vivendo. Não existe pessoa não inteligente. Pessoa não inteligente é pessoa não viva. Não existe a hipótese de estar vivo e não ser inteligente. Agora, nós podemos, com recursos pedagógicos, metodológicos, tornar as pessoas mais inteligentes de maneira geral, para que, por exemplo, elas alcancem a faculdade de ter consciência da sua própria existência. Consciência é mais ou menos uma coisa assim: eu estou falando com vocês e sei que estou falando com vocês. Ou seja, eu estou falando com vocês e, ao mesmo tempo, eu me acompanho falando com vocês. Eu me vejo falando com vocês. Só que esse me ver falando com vocês não é me ver aqui na Terra, é me ver aqui dentro, na minha imaginação. Eu acompanho a minha conversa com vocês. Isso é ter consciência. A consciência segue outra dimensão. É outra dimensão, com outro tempo, com outro espaço. A consciência é essa capacidade de tomar distância das coisas e vê-las de uma certa distância, podendo ter delas o entendimento de nível superior. Né? Agora, a nossa tarefa em educação física, entre várias tarefas que nós temos, né, vale destacar na tarefa específica do professor de educação física, a tarefa de enriquecer a motricidade, ou enriquecer o vocabulário motor, ou enriquecer o alfabeto corporal. E não pensem que alfabeto é simplesmente a gente se apropriar de letras e palavras e frases e orações e períodos e, né, capítulos e livros. Não, é muito mais do que isso. Ser alfabetizado é ser capaz de fazer isso, compreender isso, interpretar isso, e é ser capaz também de lidar com vários tipos de linguagem. Uma das linguagens é a linguagem corporal. E essa é de responsabilidade muito específica do professor de educação física, da professora de educação física.